Então vamos lá, né? Hoje a gente vai estar trabalhando aí com a aula 4, tá? Nossa quarta aula. E hoje a gente já muda de assunto. A gente deixa aquela parte de potências e raízes para trás, né? Se vocês tiverem mais alguma dúvida em relação àquilo, vocês podem estar me informando aí, que a gente dá uma revisada ainda. Mas hoje a gente já começa a ver aí outra parte aí, que é a parte algébrica, né? São as expressões algébricas, as representações de operações a partir de números e letras, tá? Uma expressão algébrica é uma expressão contendo letras, números e operações, né? Então a gente vai ter diversas operações aí envolvendo números e letras. Então, todas essas operações com números e letras aqui são chamadas de expressões algébricas. Existe uma operação com números e letras que não é uma expressão algébrica, é uma fração algébrica, tá? Quando a gente tem letra no denominador. Se você tem uma letra no denominador da fração, aí essa escrita ela passa a ser uma fração algébrica e não uma expressão algébrica, tá? Por exemplo, 3x dividido por 4y. Isso aqui é chamada de fração algébrica. Por que fração algébrica? Porque ela está dividindo um número com um número e letra aqui, né, por outro número e letra. Então, isso aqui deixa de ser uma expressão algébrica e passa a ser uma fração algébrica, tá? Expressão algébrica não possui letras no denominador. Pode ter denominador? Pode, mas somente com números, tá? Tipo, 1/3 de x ao quadrado. Isso é uma expressão algébrica. Expressão algébrica. Números e letras, tá? Agora, x ao quadrado sobre y. Isso já não é uma expressão algébrica. Isso é uma fração algébrica, tá bom? Então, existe essa pequena diferenciaçãozinha aí, né? Mas é coisa bem simples. Todas elas envolvem números e letras, mas a gente vai estar focada mais nessa parte aqui de expressões algébricas mesmo, sem letras no denominador, tá? As expressões algébricas, elas são classificadas de acordo com a quantidade de termos que ela tem. E o termo, geralmente, ele envolve um coeficiente e uma parte literal. Coeficiente são os números, parte literal são as letras, tá? Então, a gente sempre vai ter, quando a gente estiver trabalhando com expressões algébricas, termos que possuem parte literal e coeficiente. Parte literal é as letras, coeficiente são os números, tá? Então, por exemplo, aqui 4a ao cubo, isso aqui, a parte literal é a ao cubo e o coeficiente é 4. Isso é um termo, tá? Um termo. Isso aqui, quando a expressão possui apenas um termo, a gente chama essa expressão de monômio, tá? Monômio, porque possui apenas um termo, monômio, tá? Se a expressão possui vários termos, ou apenas um também, ela pode ser classificada de forma geral como polinômio. Polinômio vem de vários termos. Mas mesmo os monômios são classificados como polinômios também. Então, assim, monômio, porque possui um termo, mas nada impede de você dizer que isso aqui também é um polinômio, tá? Agora, se possui 3 termos, ele é chamado de polinômio, né, de forma geral, mas você pode classificá-lo também como trinômio. Trinômio, 3 termos. E observa que os termos aqui, ó, eles possuem partes literais diferentes, ou seja, letras diferentes. Aqui eu tenho 5A mais 3B mais menos 2C. Então, todas essas partes literais, que são as letras, são diferentes. Ó, A, B e C. Isso significa que eu não posso somar nem subtrair esse tipo de monômio, tá? Esse 5A, ele não pode ser somado com o 3B, e esse 3B não pode ser subtraído com o 2C. Por que não pode? Porque as partes literais são diferentes. Isso acontece quando a gente tem qualquer mudança, por mínima que seja, na parte literal. Esses monômios, eles são chamados de monômios não semelhantes. Semelhantes é quando tem a mesma parte literal. E não semelhantes é quando isso ocorre. A parte literal é diferente. E aí, se eles não são semelhantes, como é o caso aqui, eles não podem ser somados um com o outro. Então, 5A não pode ser somado com 3B. Tá bom? Ah, mas quando é que eles são semelhantes? Tipo 5A mais 3A. Aí eu tenho dois monômios semelhantes, onde a parte literal é idêntica, é exatamente a mesma. Nesse caso, sim, eu posso somar os coeficientes
e manter a parte literal intacta, tá bom? Então, operações com expressões algébricas, adição e subtração, a gente só vai fazer quando tiver monômios semelhantes, ou seja, a mesma parte literal. Lembrando que tem que ser idêntica, tá? Por exemplo, eu não posso somar 2a ao cubo com 5a ao quadrado. Não posso somar essas duas coisas. Por quê? Porque a parte literal continua sendo diferente. A ao cubo, a ao quadrado. São diferentes. Não são semelhantes, tá? Beleza. Essa primeira parte aqui ela é bem simples, né? É simplesmente isso. Monômio, um termo. Binômio, dois termos. Trinômio, três termos. E polinômio é de forma geral. Qualquer quantidade de termos é chamada de polinômios, tá bom? E essas expressões, elas podem assumir um valor numérico. O que é o valor numérico? É quando você atribui um número para a parte literal. Quando cada elemento da parte literal recebe um valor. Aí você vai fazer as operações e vai chegar num resultado numérico. Esse resultado é chamado de valor numérico da expressão. Por exemplo, vamos supor que aqui, para todas essas expressões, a gente tenha A igual a 1, B igual a 0, C igual a 2, e X igual a 5 e Y igual a 3. Tá? Para todas elas aqui, vamos assumir que as letras possuem esses valores. Ao substituir cada letra por esses valores, eu vou determinar um resultado numérico, que é chamado de valor numérico. Por exemplo, 4a ao cubo ficaria 4 vezes 1 ao cubo, porque eu ia estar substituindo o a pelo 1. Tá? E aí, 1 ao cubo é 1 vezes 4 é 4. Esse 4 é o valor numérico dessa expressão algébrica, para a igual a 1. Se o a for outro valor, aí vai assumir um outro valor numérico, tá? Por isso que a gente muitas vezes chama essas letras da expressão algébrica de variáveis ou incógnitas, tá? Porque elas podem assumir qualquer valor. Dependendo do valor que você atribuir para ela, você encontra um resultado, tá? Então, aqui, a segunda aqui, ó, fazer só mais essa segunda. Como é que eu determino o valor numérico dessa expressão? Substituindo cada uma das partes variáveis pelos valores que foram atribuídos. Então, 5a vai ficar 5 vezes 1, 3b vai ficar 3 vezes 0, e o 2c menos 2 vezes 2. E aí, 5 vezes 1 é 5, 3 vezes 0 é 0, 2 vezes 2 é 4. 5 mais 0 mais 4 dá 9. 9 é o valor numérico dessa expressão algébrica, 5a mais 3b menos 2c. Para a igual a 1, b igual a 0 e c igual a 2. Tá? Se eu alterar esses valores, com certeza o resultado se altera. Tá? Mas o valor numérico de uma expressão é dado simplesmente fazendo essa substituição. Beleza? Então, a gente já viu aqui nessa primeira parte que as expressões algébricas elas recebem nomes de acordo com a quantidade de termo. Cada termo é formado por uma parte variável e uma parte e um valor numérico, que é chamado de coeficiente, parte literal e coeficiente. A gente já viu também que o valor numérico de uma expressão é dado quando você atribui um valor numérico para cada parte literal, tá? Para cada letra, beleza? E a gente só pode somar e subtrair monômios que possuem exatamente a mesma parte literal, ok? Vamos passar para frente. Monômios que têm a mesma parte literal são chamados de monômios semelhantes, como é o caso que eu tinha falado anteriormente, e aí esses monômios semelhantes você pode somar e subtrair, tá? Pode somar e subtrair, somente quando eles têm parte literal idêntica. Então, 5a ao quadrado pode ser somado com 8a ao quadrado, então vai ficar menos 13a ao quadrado. 6ab com 2ab, então 6ab menos 2ab dá 4ab. E o 3a, como não tem nenhuma parte literal, que é somente o a, ele fica sozinho, você não soma ele com nada, já que ele não tem um monômio semelhante a ele para ser somado ou subtraído. Tá? E aqui a gente chegou no final, porque a gente não pode mais juntar esses monômios. A ao quadrado, AB e A. São todas partes literais diferentes. Então, não há a soma nem a subtração desses monômios.
tá? Então, somar e subtrair somente aqueles que possuem exatamente a mesma parte literal. Existe um processo aqui que quando você tem uma mesma letra em vários monômios, na parte literal de vários monômios, você pode colocar essa letra em evidência. E o que significa isso? Colocar essa letra multiplicando alguma coisa. Esse processo onde você pega aquilo que está em todos, tá? Aquilo que está em todos, e coloca multiplicando, é chamado de fatoração. Então, quando a gente fatora uma expressão algébrica, a gente pega aquilo que está em todo mundo e coloca multiplicando o que falta para gerar o resultado, tá? Então, fatorar significa transformar em multiplicação. Uma multiplicação do fator comum, que a gente fala, que é aquilo que está em todos os monômios, por alguma coisa, tá? Observa que aqui, ó, nessa expressão que eu cheguei aqui como resultado, eu tenho um item, ou eu tenho aqui uma coisinha que está em todo mundo ao mesmo tempo. Não é a mesma coisa em todo mundo, mas é a mesma letra, a letra A. Aqui ela está ao quadrado, tudo bem, é a letra A, mas está ao quadrado. Aqui é a letra A, que está acompanhada do B, mas tem o A. E aqui é a letra A sozinha. Então, eu tenho o A em todos os meus monômios, no 13A ao quadrado, no 4AB e no 3A. Se esse A ele se repete em todo mundo, ele pode ser colocado em evidência. O que significa colocar em evidência? Colocar ele multiplicando alguma coisa. Isso é colocar em evidência. Esse A vai multiplicar alguma coisa. Tá? Quem é que eu multiplico pelo A para dar 13A ao quadrado? Tem que ser o 13, né? O menos 13. Mas menos 13 vezes A dá menos 13A. Para dar menos 13A ao quadrado, eu preciso de mais outro A. Então, menos 13A vezes A, que vai dar menos 13A ao quadrado, tá? Então, essa parte que eu já fatorei, 13A ao quadrado, eu fatorei como sendo A vezes menos 13A, mais, para dar 4AB, tem que multiplicar pelo 4, e como aqui já tem o A, pelo B. Então, A vezes 4AB vai ficar 4AB. Tá? Já que são elementos diferentes, né? Eles simplesmente se juntam. E aqui, para dar 3A, simplesmente multiplico pelo 3. A vezes 3, 3A. Então, o que eu fiz aqui? Essa expressão aqui de baixo é a mesma aqui de cima. É a mesma. Elas são as mesmas expressões algébricas. A única diferença entre elas é que uma está escrita como uma multiplicação de dois valores, tá? Que é o A vezes todo esse parênteses, e a outra não, a outra está escrita apenas como uma expressão comum, uma expressão formada por adições e subtrações de monômios, tá? Mas são exatamente as mesmas expressões algébricas. Só porque a gente fala que essa de baixo é a fatoração da de cima, ou seja, é a expressão de cima fatorada, tá? É a expressão que a gente tinha como resultado fatorada. Então, toda vez que você for fatorar uma expressão algébrica, você vai ter que observar isso. Ver se tem um termo comum a todos os monômios, tá? Um elemento comum a todos os monômios, que no caso aqui era a letra A, e aí você coloca esse elemento multiplicando alguma coisa. Vamos passar aqui, né? Aqui a gente vai ver as outras três operações aí, né? A gente já viu que é adição e subtração só com monômios semelhantes, e agora a gente vai ver multiplicação, divisão e potenciação. Multiplicação, divisão e potenciação pode ser feita com qualquer monômio que você tenha, tá? Você pode multiplicar, dividir e resolver potências de qualquer expressão algébrica, qualquer monômio com qualquer monômio, tá? Então, você vai poder sempre multiplicar, sempre dividir, sempre calcular potências. Adição e subtração tem aquela limitação, tem que ser semelhantes. Multiplicação, divisão e potenciação pode ser com qualquer um. E como é que eu efetuo as multiplicações, divisões e potenciações? Simplesmente multiplicando, dividindo e calculando as potências de elemento por elemento dos monômios. Parte literal com parte literal, coeficiente com coeficiente. Então, eu vou multiplicar número com número, letras com letras. Simples assim. Menos 8 vezes menos 6 dá mais 48.
e 8. A ao quadrado vezes A ao cubo. C vezes C ao quadrado. Pronto, está resolvida a multiplicação. Coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal. Tá? A mesma coisa da potência. Como é que eu calculo 4x ao quadrado elevado ao quadrado? Vou pegar esse quadrado e distribuir para todo mundo. Então, 4 ao quadrado dá 16, que é 4 vezes 4. E x ao quadrado elevado ao quadrado vai dar x elevado à quarta. Porque aí entra aquela propriedade de potência. Potência da potência. 2 expoentes na mesma base. Multiplica os expoentes. Tá? Divisão é o mesmo processo, divide número com número e letra com letra. Então, menos dividido por menos dá mais. 3 dividido por 1. Observa que não apareceu o número aqui. Isso acontece quando o número, quando o coeficiente ele é 1. Quando ele é 1, ele não precisa aparecer, tá? Mas ele existe, é 1, tá? Ele não aparece, mas ele existe. Então, menos 3, menos dividido por menos dá mais. 3 dividido por 1 dá 3. A dividido por A, aí a gente faz aquela propriedade de potência. O expoente é 1, expoente é 1. A dividido por A seria A elevado a 1 menos 1, ou seja, A elevado a 0. Tá? Ou seja, não tem. Tá? Não tem Professor, a letra consegui A. microfone. Consegui microfone. Todo número elevado a 0 é 1, né? Se eu não me engano, é isso. Isso. Todo número elevado a 0 é 1. Então, quando eu dividir aqui, ó, A por A, vai ficar A elevado a 0. Por que A elevado a 0? Porque na divisão a gente subtrai os expoentes. Então, A dividido por A seria A elevado a 1 dividido por A elevado a 1, que é A elevado a 0. E A elevado a 0 é sempre 1. Qualquer coisa elevada a 0 é 1, né? Com exceção do próprio zero. 0 elevado a 0 não existe, mas qualquer outra coisa elevada a 0 é 1. Então, isso aqui, ó, esse A acaba sumindo. Ele não aparece aqui mais. Por quê? Porque ele vira 1. Então, ficaria como se fosse 3 vezes 1. 3 vezes 1 é 3. Nem precisa colocar. Tá? É a mesma coisa aqui com o B, ó. B ao cubo dividido por B ao quadrado, subtrai os expoentes. Vai dar B elevado a 1. E o 1 aqui no expoente também nem precisa colocar. Isso significa que 3AB ao cubo dividido por menos AB ao quadrado é simplesmente 3B. O A desaparece porque vira expoente 0. E o B, subtraindo os expoentes, fica com o expoente 1 ainda. Tá bom? Agora que você pegou o microfone, ficou com alguma dúvida em relação àquelas anteriores? Não, tá tranquilo. Não, né? Tá tranquilo, Mas, tipo né? assim, nesses casos, nas anteriores, aquela seria a resolução final. Aquela, tipo, Sim, é o final. sim. Tem Essa mais aqui é nada a pra fazer. resposta final. Resposta final. Aí, nesse caso aqui, eu já aproveitei a resposta final para mostrar a decomposição, né? Que é a fatoração, na verdade. Fatoração. Mas aqui, ó, isso aqui já era a resposta final, tá? Ou seja, juntou os Tá termos bom. semelhantes, acabou, não tem mais o que fazer, tá? A não ser que ele atribuísse números para a letra, né? Se ele falasse, qual é o valor dessa expressão para A igual a 0, B igual a 3 e C igual a tanto? Aí dava para continuar. Mas nesse caso aqui, não. Mas, por exemplo, se ele desse esses valores para as letras, eu teria que fazer isso primeiro de juntar tudo e depois fazer a conta com Não os valores? necessariamente. Você poderia usar esses valores em qualquer uma das expressões. Poderia usar aqui em cima mesmo, antes mesmo de juntar. Sem Entendi. problema nenhum. Tá? Se você está calculando o valor numérico, ou seja, se ele atribuir um valor para a letra, você pode usar qualquer expressão aí que você tenha para poder substituir a letra pelo valor que foi dado. Não precisa ser exatamente a expressão reduzida, ou seja, a expressão final, o resultado final de quando você juntou os termos semelhantes, não. Pode ser qualquer uma. E para terminar aqui as multiplicações, né, a gente tem uma multiplicação de vários valores. Uma multiplicação de um binômio, porque são dois termos, por outro binômio. Tá? Observa que os monômios eles são separados pelos sinais de mais ou menos. Quando você tem o sinal de mais e de menos, você está separando monômios. Então, quando eu falo aqui, ó, x mais 2, isso aqui é dois termos. É o x e o 2. Tá? Ou seja, isso aqui é um monômio, 1x, e isso aqui é outro monômio, 2.
tá? Aí você fala, mas esse 2 não tem parte literal, não tem letra. A parte literal, ela não necessariamente é obrigatória em todos os termos, tá? Vai ter termos que tem só coeficiente, não tem problema, tá? 3 é um monômio. Aí você fala, mas cadê a parte literal? Não tem parte literal. Mas é um monômio? É um monômio, tá bom? Então, há monômios que não possuem parte literal, que são só números apenas, tá? Existe. Não é muito comum dentro das expressões algébricas, né? No geral, a expressão algébrica trabalha com números e letras. Então, assim, existem monômios que são só números, mas, no geral, sempre vai ter alguma letra envolvida aí, tá bom? Então, x mais 2 é um binômio, porque são dois termos, tá? São dois monômios. E x mais 3 é outro binômio, porque são dois termos também. Então, eu tenho aqui um binômio vezes um binômio. Aí você fala, mas como é que eu vou multiplicar essas duas coisas? Multiplicando termo por termo. Tem que multiplicar todo mundo aqui nesse caso, tá? X vezes x, que vai dar x ao quadrado. X vezes 3, que vai dar 3x. E aí tem que multiplicar 2 vezes x, que dá 2x, e tem que multiplicar 2 vezes 3, que dá 6, tá? É aquela, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é aquele chuveirinho que é feito, tá? Ou seja, todo mundo vai multiplicar todo mundo, tá bom? Aí você fala, chegou na resposta final? Bem, aqui ainda não é a resposta final. Por quê? Porque eu tenho termos semelhantes, ó, 3x e 2x. São monômios semelhantes. Isso significa que os dois eles podem ser somados. Então, ao somar esses dois monômios, eu vou obter x ao quadrado mais 5x mais 6. Aí sim, esse é o resultado final. Essa é a expressão final, a expressão que representa essa multiplicação que foi feita aqui, tá? Então, essa multiplicação chega-se nesse resultado, tá bom? Professor, só para mim não esquecer que eu confundo bastante. X vezes x é x ao quadrado. E x mais x é 2x, certo? 2x. Ah, Isso, tá. Porque isso me certinho. confunde muito. Certinho. X vezes x, você usa a propriedade de potência. Isso aqui é uma potência. Lembra que multiplicação de coisas repetidas gera potência, tá? Agora, soma não. Soma, você vai gerar quantidade. Se você tem um x e soma com mais outro x, aí sim você vai ter 2x, tá? Tá. Lembra que multiplicação gera potência, tá? Multiplicação de coisas iguais é potência. Então, aí você vai ver que é um expoente. E para finalizar, né, a gente vai ver aí três expressões algébricas muito utilizadas, e por isso são chamadas de notáveis. São os nossos produtos notáveis. São três expressões que aparecem muito quando a gente trabalha com álgebra, tá? Três multiplicações, que são chamados produtos notáveis. Provavelmente você já deve conhecer essas três multiplicações notáveis aqui, né? Que é o quadrado da soma, tá? O que é quadrado da soma? É uma soma ao quadrado. Só porque a soma, quando é elevada ao quadrado, ela sempre vai gerar esse resultado aqui, ó. Sempre. Com qualquer valor que você atribua aqui para A e para B, você sempre vai ter essa estrutura como resultado. Esses três valores. Primeiro termo ao quadrado, duas vezes o primeiro vezes o segundo, e o segundo termo ao quadrado. Esse resultado sempre vai ser obtido quando você elevar uma soma ao quadrado. Por exemplo, vamos fazer aqui 2x mais 8 ao quadrado. Como é que eu vou calcular 2x mais 8 ao quadrado? Você poderia calcular 2x mais 8 vezes 2x mais 8. Só porque aí você tem que fazer toda aquela multiplicaçãozinha do chuveirinho que a gente fez ali no slide anterior, tá? Para não ter todo esse trabalho, você já pode seguir essa estrutura aqui, ó. O resultado ele vai ter essa estrutura. Ou seja, o primeiro termo ao quadrado, então 2x ao quadrado, que vai ficar 4x ao quadrado, né? Você pega os 2x e eleva ao quadrado, fica 4x ao quadrado, mais, porque aqui é mais, então mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes 2x dá 4x, 4x vezes 8, 32x, tá? E mais o quadrado do segundo termo, que é 8 ao quadrado, 64.
Ou seja, isso aqui já é o resultado daquilo ali. De forma direta. Você já chega direto no resultado final. Por quê? Porque todo quadrado de soma gera esse trinômio aqui, que a gente chama de trinômio quadrado perfeito. É um trinômio resultado de um quadrado, tá? Quadrado da soma. E é sempre essa mesma organização. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo. Sempre, tá? Então, são atalhos, são produtos aí que são muito utilizados, mas tem como atalho essa resposta final já direta, tá? Quadrado da soma, sempre essa estrutura. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo, tá? A subtração ao quadrado é a mesma coisa, a única diferença está aqui, ó, no sinal do termo do meio, que ao invés de ser mais, vira menos. Os outros continuam a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, se estiver calculando lá x menos 2 ao quadrado, simplesmente o resultado é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo, tá? Observa que o primeiro e o último são sempre positivos. O que muda realmente é o sinal do meio. O 2 vezes o primeiro pelo segundo, que se for uma soma é mais, se for uma subtração é menos. Beleza? E o último produto notável, que é o produto da soma pela subtração, produto da soma pela diferença. Ou seja, quando eu tenho x mais 3 vezes x menos 3. Observa que são os mesmos valores. X, 3, 3. São os mesmos valores, tá? A diferença é que um é positivo, um é a soma e o outro é uma subtração, tá? Mas são os mesmos valores. Quando isso acontece, o resultado é sempre esse. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Não tem aquele termo do meio. Por que não tem aquele termo do meio? Porque quando eu multiplicar aqui para gerar o termo do meio, quando eu multiplicar aqui o positivo com o negativo, tá? Quando eu multiplicar 3 vezes x e depois x vezes 3. Um dos 3x vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo. Então, se eu multiplicar x vezes 3, dá 3x positivo. Se eu multiplicar x vezes o menos 3, vai dar menos 3 positivo. E aí, ao invés de ser 2 vezes o primeiro pelo segundo, acaba anulando eles. Ou seja, sempre vai gerar esse quadrado do primeiro menos o quadrado do último. Isso quando você tiver esse tipo de multiplicação, tá? E para que serve isso, gente? Para resolver alguns problemas aí de álgebra, tá? Por exemplo, qual é o valor de x ao quadrado menos y ao quadrado? X ao quadrado menos y ao quadrado é 135. X menos y é 9. Aí ele pergunta, então quanto que é x mais y? Lembra que eu falei que existe a multiplicação x menos y vezes x mais y, que vai dar x ao quadrado menos y ao quadrado? É o terceiro produto notável. A multiplicação de uma soma por uma subtração é sempre o resultado ali. E aí o que acontece? Se x menos y ao quadrado, né, é 135, então isso aqui é 135. Tá? Ó, x ao quadrado menos y ao quadrado é 135. Então essa subtração pode ser substituída por 135. E ele falou que x menos y é igual a 9. Então aqui, ó, x menos y é igual a 9. Aí ele pergunta, então qual é o valor de x mais y? X mais y está aqui, multiplicando 9. Se ele está multiplicando 9, eu posso passar esse 9 dividindo, e aí eu vou ter x mais y igual a 135 dividido por 9. E aí, quanto que é o resultado dessa divisão? 135 por 9 vai ser 15. Aí a pergunta, quanto é que vale x mais y? X mais y é 15. Tá? X mais y, que foi o 135 dividido por 9, que dá 15. Então, mas aí, no caso, eu não vou ter o resultado certo do x nem do y, não, né? Só da soma. Não. Só da soma. Tá. E ele pediu o valor da soma, né? Qual é o valor de x mais y? X mais y é 15. Agora, quem é x e quem é y, não dá para saber, porque não foi atribuído o valor para ele. Foi atribuído o valor para x menos y, que foi 9, e para x ao quadrado menos y ao quadrado, que foi 135.
Mas para x e para y não tem valor para eles. Só tem valor para subtração e para o quadrado, né? Aí ele pede o valor da soma. Ah, mas como é que eu vou achar o valor da soma se eu não sei quem é x nem quem é y? Usando, tá, a estrutura dos produtos notáveis. Por que eu vou usar a estrutura dos produtos notáveis? Porque se você observar, x ao quadrado menos y ao quadrado, x menos y e x mais y são valores de um produto notável. Um produto notável que chama produto da soma pela diferença, que dá quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Ó, esse tá aqui, esse tá aqui e esse tá aqui. Substituindo os valores, opa, esse aqui não é 9 não, 135. Esse é 9 e esse aqui não tem valor, então continua x mais y. Quando você faz isso, você gera uma equaçãozinha, passa esse 9 dividindo, e aí você tem o resultado dessa soma. Não tem o resultado do valor de x e de y, mas sim da soma, tá? Então, são algumas questões desse tipo que você vai estar trabalhando com produtos notáveis. Outro aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui já não é uma subtração, né? Não é igual essa coisa aqui. Já é diferente. Mas, ó, ele falou que x menos y é 7 e que xy é 60. Se você lembrar, x menos y é 7. Não sei se você lembra, mas x menos y ao quadrado é x ao quadrado menos 2 vezes x vezes y mais y ao quadrado. Quadrado da subtração. X menos y é 7, então que 7 ao quadrado é igual x ao quadrado mais y ao quadrado é o valor que eu quero, né? Eu não sei quanto é. E xy é 60. Xy é 60. Então, x ao quadrado menos 2 vezes isso aqui é 60. Mais y ao quadrado. E aí você tem 49, que é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 2 vezes 60, que é 120. Tá? E aí você pode passar esse 120 para o outro lado, para ficar junto com 49, fazer aqui em cima aqui. E aí você tem 49 mais 120, que é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Ou seja, 169, que é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Também não é o valor de x e y, mas é o valor do x ao quadrado mais y ao quadrado que ele queria. Tá? Valor do x ao quadrado mais y ao quadrado. E é usando o produto notável aqui da diferença de dois termos, tá? Produto é o quadrado da subtração. Por quê? Porque eu tenho elementos aqui que são elementos do quadrado da diferença, quadrado da subtração, tá? Ficou com alguma dúvida? Não, é meio confuso, mas na prática vou decorando. Sim, você só tem que observar o que você tem para poder substituir, tá? Expressões algébricas vão ter vários termos. Números, letras, só números. E aí você vai ter valores para determinadas letras, para algumas delas. Nesse caso eu tenho o xy, que é 60, e eu tenho que x menos y é 7. Então eu tenho para essas duas coisas. Aí você fala, mas como é que eu vou conseguir essas duas coisas? Aí você vai ter que observar realmente os tipos de expressões algébricas que você tem, tá? Você sabe que toda expressão algébrica, todo quadrado de uma soma vai gerar valor ao quadrado, vai gerar o valor que é produto do primeiro pelo segundo e vai gerar valor que é o segundo ao quadrado. Então, se você tem esses elementos, você pode usar quadrado da soma, tá? Ah, não, mas eu não tenho o valor da soma. Ah, então usa a subtração. A única coisa que muda é esse sinal aqui. Agora eu tenho todos os elementos. Eu tenho esse x menos y, que é 7. Eu tenho xy, que é 60. E eu tenho que descobrir quem é x ao quadrado mais y ao quadrado, que é os dois que sobraram. Tá? Então, assim, é sempre observar o que tem para poder ser usado. Tá? Mas nos exercícios mesmo eu não cobrei questões muito complexas, não. São questões aí mais simples para vocês realmente entenderem essa noção aí. Tá? Tá bom.
E aí eu vou deixar esse tempo restante para você fazer a atividade lá na plataforma, tá? Então, assim, acesse lá a plataforma, acesse a atividade e responda. Tá bom, professor.